Oi, meu nome é Mário. Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais polêmicos que fazem as pessoas já torcer o nariz logo de cara. Vou falar sobre a nova ordem mundial e os Illuminatis. Bom, sim, eu estou pesquisando isso tudo aí já faz 5 anos, eu leio muito, mas mais do que só ler, né? Eu tenho criado cada vez mais a capacidade de conectar as informações, identificar as pistas e fazer um trabalho de detetive, né? Assim, o máximo possível. E seguir a lógica. A lógica é um bom caminho. Então vamos lá, o que eu posso dizer sobre isso? Eu vou começar falando sobre os Illuminati. Illuminati é um nome assim que já causa, digamos assim, a incredulidade da maioria das pessoas quando a gente fala de Illuminati. É normal. Você criou na sua mente, todos nós criamos, um aglomerado de crenças e qualquer coisa que venha contra essas crenças a gente rejeita e fica furioso. Mas a gente precisa entender como é que o mundo funciona, certo? Então, precisa sim, a gente precisa entender. Porque se você não entender, você vai votar errado, vai acreditar nas notícias erradas, você vai atrapalhar a sociedade como um todo através das suas ações e opiniões incorretas. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora com essa questão da paralisação do coronavírus aí, que vai destruir a economia. Se todo mundo ficar parado mais um pouco, vai destruir a economia. Mas as pessoas não entendem nada de economia, não entendem nada do sistema, não entenderam como é que a mídia funciona para destruir e não entendem quem é que comanda essa parada. Então eu vou falar agora sobre isso. Bom, talvez faça sentido esse termo Illuminati, mas não é legal pensar por aí não. É legal você pensar na história. Estudar a história é uma das coisas mais importantes que tem para a gente compreender o mundo no qual a gente vive. Porque a história de poucas e muitas décadas atrás, e poucos e muitos séculos atrás, nos influencia até hoje. Aqueles acontecimentos eles ainda continuam gerando influências. Eles vão se desmembrando em novos acontecimentos que sempre têm alguma influência dos acontecimentos anteriores. Então, como assim isso da história? Você precisa saber quem são as famílias que comandam o mundo, por que elas comandam e de onde elas surgiram. Isso não é pedir muito, é muito importante. Você vive num mundo que até então era comandado pelos Estados Unidos. Você conhece a história dos Estados Unidos? Você precisa conhecer a história dos Estados Unidos. Quer fazer isso divertindo? Assiste o documentário Gigantes da Indústria. Importantíssimo. Você não pode viver sem assistir esse documentário, Gigantes da Indústria. Bom, inclusive feito por uma empresa History, né, o canal History, que é do grupo Disney, que é um dos maiores monopólios de mídia, que é de uma dessas famílias, que é a última que entrou no clã aí, das famílias dominantes. Bom, eu não vou entrar no mérito religioso não, porque tem o mérito religioso, mas não vou entrar nesse mérito para a coisa não ficar muito difícil de você ter a possibilidade de aceitar como uma hipótese, né? Vamos falar só do mérito estritamente material. O que acontece? Você vai pegar a história dos Estados Unidos, começou lá o primeiro grande magnata lá, o cara do trem, aí, eu não lembro o nome dele, mas enfim, tinha um magnata das linhas é, férreas. Aí depois surge o magnata do petróleo, John D. Rockefeller, e se torna o cara mais rico dos Estados Unidos, numa época em que estava já chegando na idade adulta o JP Morgan, que era de uma família que já comandava o mercado bancário norte-americano. Ele apenas era mais um da família que ia governar os bancos e a bolsa e as empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Então, nessa época, John D. Rockefeller se tornou o cara mais rico do mundo através do petróleo e o JP Morgan queria lutar pelo posto do homem mais rico do mundo através do controle bancário. Ele viu que não dava e ele começou a investir pesado nos inventos do... Ele já era o patrono, né,
Thomas Edison e começou a investir pesado nos inventos do Thomas Edison e resolveu dominar o setor energético e a iluminação pública também. Assim que conseguiu produzir lâmpadas e iluminou primeiro Nova York, depois o resto dos Estados Unidos, dominou todo o setor elétrico, além do bancário e empresarial das empresas de capital aberto. Na sequência ele acabou também, tinha um outro magnata também muito relevante na época lá nos Estados Unidos, que era o Carnegie, que criou o monopólio do aço, que possibilitou as cidades norte-americanas crescerem para cima e pontes interligarem, por exemplo, Nova York com o resto do Manhattan, com o resto do continente, para linhas, para trem passar. Então foi muitas coisas boas foram possibilitadas por essas pessoas, mas elas criaram monopólios e ficaram extremamente ricas, mas numa proporção inimaginável. Eles se tornaram os donos dos Estados Unidos e posteriormente os donos do mundo também. Então, até o início eles eram empresários. O JP Morgan nunca foi empresário. O JP Morgan sempre já esteve já acima do sistema, né? A família Morgan como um todo. E então essa galera, você vai ver o documentário, mas essa galera, eles tem uma hora que eles deixam de ser empresários, se tornam monopolistas, né? O monopolista já não é mais a favor do capitalismo e do livre mercado, ele já quer eliminar a competição, ele quer se tornar um governo, ele quer se tornar o governo. Bom, essas famílias, esses grupos econômicos fortíssimos, esses três grandes indivíduos se juntam e começam, por volta de 1890, eles começam a colocar os dois candidatos da presidência que vão ficar um contra o outro, eles começam a plantar os dois lá com o dinheiro deles. Eles se juntaram, né? Então, o que acontece? Qualquer candidato que entrasse era como se fosse um funcionário deles, um pau-mandado. Se você recebe bilhões, milhões, centenas de milhões ou até 1 bilhão na tua campanha, pago por alguém, você vai ter que obedecer esse alguém depois, porque esse alguém realmente é bem poderoso para bancar uma campanha dessa. Então, passaram a comandar a política norte-americana também, porque eles estavam começando a querer, os políticos estavam começando a querer prejudicá-los por causa daqueles movimentos cíveis lá de direitos de trabalhador, aquela coisa toda, e quebra de monopólio e tal. O povo estava se movimentando muito nessa direção. Eles acharam mais prudente começar a controlar os governos. Aí o que acontece depois disso? Dizem que por volta de 1910, JP Morgan fez um estudo para descobrir como ele poderia dominar a opinião pública, quantas empresas de jornalismo ele precisaria comprar, quantos jornais, né? Chegou à conclusão de que os 18 maiores jornais americanos parece que já bastava e arrebatou-os e passou a dominar a opinião pública desde aquela época, 1910. Já na Europa já acontecia algo também muito importante, já fazia bem mais tempo do que isso, até desde 1780 e pouco, mais ou menos. Uma família lá chamada Rothschild já estava dominando as finanças europeias já fazia um bom tempo já. Então, era a família que começou a fazer as finanças reais e serviços bancários para os reinos, bancos centrais. Começaram a se tornar os bancos centrais e, posteriormente, dizem que eles dominaram toda essa questão de bancos centrais no mundo. Bancos centrais, caso você não saiba, é uma instituição completamente pró-socialista e anti-livre mercado, porque o Banco Central é uma instituição que ampara, aqui está o socialismo, aqui está o livre mercado, é uma instituição que está aqui amparando o Estado a ser grande, a gastar muito, porque é uma instituição que vai emprestar dinheiro para o Estado ser deficitário, grande, demagogo, cheio de políticas sociais e gastando muito, né? Então, o Banco Central vai criando dinheiro para emprestar para esse governo vai se endividando e esse dinheiro volta para os bancos comerciais que multiplicam esse dinheiro através dos empréstimos, que são controlados pelo compulsório pelos bancos centrais. Só que esses bancos, eles são os donos do Banco Central, até nos Estados Unidos o Fed, se não me engano são 11 cadeiras, das 11 10 são ocupadas dos diretores, né? 10 diretores, se não me engano, são 11, 10, nessa proporção, são X, por volta de 10 ou 11,
E desses X, só um diretor é apontado pelo governo, os outros são todos apontados pelos maiores bancos dos Estados Unidos. Que entre eles, até pouco tempo atrás, era o Chase Manhattan, que era da família Rockefeller, que é uma dessas 13 famílias, e o outro era o JP Morgan, que era da família Morgan, que é uma dessas 13 famílias. E esses bancos recentemente se fundiram, formando o banco mais poderoso do mundo, que é o JP Morgan Chase. Enfim, essa galera, eles estão acima da economia, eles não são empresários interessados no capitalismo, não. Os criadores da fortuna começaram empresários, se tornaram monopolistas, começaram a atuar contra o capitalismo e posteriormente passaram a exercer uma atividade muito mais interessante para eles, que já não era mais nem um monopólio. Eles separaram todo o dinheiro deles em fundações para não pagar imposto nunca mais e perpetuar o poder e nas famílias deles, e começaram a se especializar em governar os governos, ser donos dos governos. Então o governo dos Estados Unidos já estava sendo dominado ali pelas 3 famílias, Carnegie, Morgan e Rockefeller. Na Europa, a família Rothschild já estava fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Então esses clãs familiares que criaram fortunas inimagináveis começaram a se especializar em governar os governos por trás dos bastidores, como reis invisíveis. Entende? Então não são empresários pró-capitalismo, pelo contrário, são dominantes pró-socialismo. Por que pró-socialismo? Porque se a atividade principal desses grupos econômicos, que são as famílias herdeiras dessas fundações e todas as pessoas que já estão emaranhadas nisso, como por exemplo dizem o Jorge Soros, seria possivelmente o tesoureiro deles, como a atividade principal deles é governar os governos e controlar as máquinas de criar dinheiro, que são os bancos e os bancos centrais, ou seja, eles têm a máquina de criar dinheiro, eles são os donos da máquina de criar dinheiro e dos governos. Então, se eles são donos dos governos, o trabalho deles fica mais difícil quando tem milhares de governos. E o trabalho deles fica mais difícil quando esses governos não são poderosos o suficiente. Então, o que é o ideal para essa turma? O ideal para essa turma é o seguinte, é ter um governo único no mundo, de preferência, que é mais fácil, né? De controlar uma única empresa do que várias, né? Um único governo do que vários, um único governo no mundo e socialista. Por que socialista? Porque o governo socialista é o governo mais poderoso que existe. É o governo mais autoritário, é a ditadura absoluta. Por que é a ditadura absoluta? Eu vou explicar para vocês. O que é o socialismo? O socialismo é quando o Estado assumiu todo o controle da economia. O Estado assumir todo o controle da economia significa o quê? O Estado é dono de todas as propriedades, imóveis, terrenos, tudo, e de todas as empresas. Ele é dono de todas as atividades econômicas, de todas as empresas. E ele é dono das pessoas também. Ele acaba sendo dono das pessoas, o Estado socialista, porque você só pode fazer o que o Estado mandar. O Estado vai determinar onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, quanto você vai ganhar, o que você pode comer, o que você vai receber para comer, o que você vai vestir. Você não tem mais planejamento pessoal. A sua vida não é mais sua, a sua vida é do Estado. Você não é mais um indivíduo que age, você é um indivíduo que obedece, apenas. Esse é o socialismo, que é o poder absoluto. Então é isso que essa galera quer. Eles querem governar o poder absoluto da maneira mais simples possível, que é, de preferência, um único governo absoluto no mundo. E a tecnologia agora está bem propícia para isso, ainda mais com o dinheiro sendo digital. Então, e o que é o livre mercado, que é o capitalismo na essência? O livre mercado é o oposto. O livre mercado, o governo tem que ser mínimo, pequeno, enxuto, barato e fazer valer a lei contra o crime. E manter a ordem para ter um bom ambiente de negócio. Criar um bom ambiente para os negócios, para os empresários e para os trabalhadores poderem criar as melhores atividades possíveis e enriquecer, porque no capitalismo puro sempre vai haver enriquecimento, se houver um governo que mantenha a ordem social, impeça
as minorias, isso mesmo, impedir as minorias de atrapalhar as maiorias. Não é beneficiar as maiorias em prejuízo beneficiar as minorias em prejuízo das maiorias, é o contrário. A maioria tem que ser protegida das minorias que não têm a capacidade de manter a ordem. Os desordeiros, os bagunceiros, os criminosos. Então o governo tem que servir para isso, para impedir os crimes, manter a ordem, criar um ambiente de boas possibilidades para os indivíduos agirem e planejarem e trabalharem, e empreenderem, e pouparem, e competirem e tudo mais. E a coisa avança e todo mundo vai ficando cada vez mais rico nesse sistema. Foi o que aconteceu com todos os países que são ricos hoje, foi isso que possibilitou esses países serem ricos, apesar de depois deles enriquecerem, o Estado começar a ganhar uma proporção tão grande que começaram a deixar de ser capitalistas, como os Estados Unidos hoje não é mais um país capitalista. Enfim, então é isso. O que essa galera quer? Essa galera quer um governo, eles controlam os governos, certo? E a mídia. E os bancos centrais. Eles controlam a máquina de dinheiro, a máquina de gerar opinião e o poder. Então, o que eles querem? Um único bloco de comando, ou seja, um único governo para ficar mais fácil de ter o poder absoluto mais fácil de controlar. O poder absoluto, obviamente. E aí, pronto, isso já é o socialismo. Poder absoluto na mão do Estado, que está na mão de alguns indivíduos, já é o socialismo. O socialismo é exatamente isso. Então, agora vamos falar de algumas provas interessantes. Lembra que eu falei da família Rothschild, né? Abre aí o Wikipedia e pesquisa aí o Macron lá da França. Dá uma olhada lá para ver o que ele é. Macron, sócio do Banco Rothschild. Interessante, né? Sócio do Banco Rothschild, isso mesmo. Banqueiro, sócio da família mais rica do mundo, que dizem que é uma das famílias que comanda aí os Illuminati. Eu acredito que são os Rockefeller, mas pode ser que sejam realmente, de fato, os Rothschild por causa da tecnologia de controle dos bancos centrais deles, que é realmente a maior máquina de imprimir dinheiro. Em segundo lugar são os bancos comerciais privados grandes. Então, você vai ver aí, sócio acho que é Daniel Macron, né? O Macron lá, ele é sócio do Banco Rothschild e ingressou na política através do Partido Socialista. Isso mesmo, um banqueiro socialista, sócio da família mais rica do mundo. Dorme com essa e começa a dizer que a teoria da conspiração é maluquice. Começa a pesquisar. Pesquisa essa galera que eu falei. Pesquisa alguém que veio antes deles, lá na Itália, para você ver se realmente Deus impede os crimes e os governantes são bonzinhos e as famílias mais ricas do mundo são boazinhas. Deus não impede os crimes. Deus deu o livre-arbítrio para os homens. Os homens podem fazer o bem ou o mal. Aqueles que fizerem o mal, eu acredito, vão ter uma conta para pagar. E vão ter que prestar contas para a providência divina. Enfim, mas aqui na Terra o mal não é impedido de atuar, não. Pelo contrário, aqui na Terra nós somos livres para escolher fazer o bem ou o mal. Então, esse papo de que não pode ser verdade, que Deus não permitiria, é mentira. Deus permite sim, Deus permite a gente fazer o que a gente quiser dentro do nosso livre-arbítrio e depois a gente tem a conta para pagar. Enfim, então, veja a família Médici lá na Itália, antes dos Illuminati, um problema mais antigo. Não lembro de quando era, mas é de antes, de 1700 e pouco, é de antes, se não me engano. Era uma família de matadores, era uma máfia terrível lá, que se consolidou tão rica que depois criou um banco para tornar lícito a fortuna dela e começou aí como não podia emprestar dinheiro, cristão não podia emprestar dinheiro para cristão, e eles não eram judeus, eram teoricamente cristãos, né? Então eles começam a fazer operações de empréstimo maquiadas como operação de câmbio. Mas era a família mais rica da Itália, a família Médici. Então, não, o comando do mundo não está na mão de boas pessoas e os governantes, a maioria, não são boas pessoas, coisa nenhuma.
Quando a mídia está falando muito bem de alguém, normalmente é uma pessoa... Normalmente, eu estou falando de governantes, normalmente você pode começar a suspeitar dessa pessoa. A mídia inteira do mundo é uma orquestra, como você está vendo agora no coronavírus. Uma crise que não precisaria ter sido criada, porque não tem nada demais acontecendo. Se você for analisar friamente os números, não há nada demais acontecendo, a não ser o início da maior crise econômica que nós assistiremos até então, provavelmente, se as pessoas continuarem em casa. Se você não entende isso, estuda. Você tem que saber o que é socialismo, o que é livre mercado e capitalismo. Esse negócio de esquerda e direita é papo de mídia para deixar você ignorante. Você tem que entender o que é o capitalismo de livre mercado e o que é o socialismo. Mas não vai cair na besteira de ficar lendo aquelas irresponsabilidades do Karl Marx, não. Estuda a escola austríaca, estuda bons livros de economia, escola austríaca. Você não vai ter, a razão não vai lhe escapar de entender o que o nosso bom e velho Mises está dizendo ali. Enfim, ao longo das vezes que eu for gravando mais vídeos, eu vou lembrando de mais informações relevantes para conseguir criar uma consistência suficiente de provas para que todos comecem a entender que realmente há um número limitado de famílias comandando o mundo e como elas fazem isso, e vou tentar juntar o máximo de provas possível. Legal? Beleza? Qualquer dúvida vai jogando aí nos comentários. Eu não gosto muito de ler comentários, eu não gosto muito de responder, mas eu estou sempre ocupado, eu trabalho também durante o dia. Mas eu vou fazer o possível, beleza? Forte abraço, fique com Deus.